Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma reviravolta que pode ter aí na situação do Banco Central com o Flamengo. Pessoal, o rubro-negro não tem nenhum dia de sossego. Pode ser que tudo aquilo volte de novo, mas eu vou explicar para vocês tintim por tintim, tá? Vou falar também sobre a procura do Flamengo por reforços nesse mercado da bola que termina no dia 12, e é importante a gente saber que a Libertadores já está chegando aí. Dia 6 ou dia 7 de abril, o Flamengo já estreia na Libertadores da América. Dia 25 de março agora, tem um sorteio para definir o grupo e os adversários do Flamengo na Libertadores. Então o técnico Paulo Souza tem que correr contra o tempo para conseguir deixar esse time redondinho para a gente começar a Libertadores sem sustos. Vou falar também sobre o jogo contra o Bangu nesse final de semana, mas antes eu quero falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os scouts dos jogos do Mengão Queridão, também podemos assistir aos campeonatos paranaense, catarinense e carioca. Para isso, basta você baixar o aplicativo, que é totalmente de graça, tem para iOS e Android, com o link que está aqui na descrição ou através do QR Code que está aqui na telinha. Feito isso, você escolhe lá dentro o que você quer fazer. Se você quer assinar por uma taxa muito pequenininha os campeonatos, ou se você quer simplesmente ver os scouts dos jogos do Mengão e daqueles clubes que vocês curtem acompanhar. Então não dá mole não, baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, a Libertadores já está batendo aí na porta. Dia 25 tem um sorteio para Libertadores, para conhecer aí os grupos e os confrontos. Dependendo do grupo que o Flamengo cair, ele pode estrear no dia 6 ou no dia 7 do mês de abril. Então já se liguem que no dia 25 de março, no Fla Nação VP, nós teremos uma live ao meio-dia, cobrindo o sorteio e falando tudo dos possíveis adversários que o Mengão Queridão vai enfrentar. Aguarda aí na agenda, tá? Mas por isso é importante o técnico Paulo Souza ter o time mais afiado o mais rápido possível, para a gente começar uma Libertadores da América e não sofrer sustos e não termos problemas com o que vai transcorrer a partir de ali. Apesar do que vários adversários estão tentando tumultuar o ambiente do Mengão Queridão, né? E às vezes a gente toma até chumbo de fogo amigo, daqueles caras que deveriam preservar o Flamengo. Por exemplo, o Maestro Júnior ontem no Sport TV estava dando total razão para o Pedro sair do Flamengo e ir para o Palmeiras. Deu N motivos como os antes dão também. E é aquilo, eu sempre falo com vocês, a gente sempre está preparado para o que os antes vão fazer. Tanto é que eu avisei para vocês ontem, a estratégia do Palmeiras vai mudar. A imprensa toda vai vir para cima da diretoria do Flamengo, vai vir para cima do Pedro, vai vir para cima da torcida do Flamengo, jogando uns contra os outros, para que o Pedro saia do Flamengo. Isso é normal, natural. Teve até um setorista do Palmeiras que falou que não existe mais o tipo de trabalho escravocrata, que isso já acabou, que ninguém é escravo de ninguém. Como se o Flamengo estivesse escravizando seus jogadores. Há um contrato que foi firmado por ambas as partes de comum acordo, onde o Flamengo se comprometeu a dar infraestrutura, pagamento em dia, pagamento dos bônus e de tudo que o jogador tem direito, e o jogador, por outro lado, se comprometeu a fazer a sua parte, que é ir aos treinos, estar sempre disponível, estar sempre de cabeça boa para poder prestar o seu serviço ao Flamengo. E isso não é um serviço escravocrata, é um serviço bem direcionado e bem relacionado entre ambas as partes. Mas a imprensa já vem começando a bater para transformar tudo o que tem de bom no Flamengo em coisas ruins e o Pedro acabar pedindo para sair. Isso tudo a gente já esperava, já tinha contado isso para vocês. O que eu não esperava é que o Maestro Júnior mais uma vez fosse me decepcionar. Gente, na minha cadeia de ídolos, no meu ranking de ídolos, os dois primeiros são Zico e Júnior. O que o Júnior me emocionou como jogador foi uma festa. Agora, como comentarista, como ele faz questão de se afastar do Flamengo, né? Esse lance do Júnior querer bancar de isentão faz com que ele enfie os pés pelas mãos sempre. Como se o Flamengo não tivesse o direito de ter um baita jogador como o Pedro no banco de reservas.
É claro que nós temos, nós trabalhamos para isso. Foram anos de austeridade financeira trabalhando para chegar nesse ponto, da gente poder ter um Pedro no banco de reservas, porque a gente quer, só por isso. E o Pedro veio para o Flamengo sabendo que a vida dele ia ser difícil. Agora o técnico Paulo Souza estuda formas de utilizar o Pedro cada vez mais. Agora cá para nós, todas as vezes que o Pedro entrou junto com o Gabigol, funcionou? Não funcionou. Aliás, o Pedro em 2022 tem funcionado pouco. A impressão que eu tenho, e aí vocês podem colocar nos comentários se eu tô maluco, se eu tô completamente errado, é que assim, há um preciosismo do Pedro para fazer gols. Ele sempre tem que matar a bola no peito, dominar, pintar o cabelo da bola para depois chutar. Isso quando não tem que dar uma letra, preparar o corpo para dar uma bicicleta. O Pedro é muito preciosista para fazer gols. Ele precisa fazer gols do jeito que for, como dizia o Dada Maravilha, feio é não fazer gols. Tá precisando de alguém sentar com o Pedro e falar isso, para ele começar a fazer os gols do jeito que tiver que fazer. E não só gols bonitos e geniais. Mas eu confio muito na capacidade do Pedro de ajudar o Flamengo. E, por enquanto, confio ainda na capacidade do Paulo Souza de fazer o Flamengo ser um time vitorioso, ser um time vencedor. E o Paulo Souza está tentando fazer de tudo para conseguir concretizar esse trabalho dele. Até pedir ao Flamengo para instalar uma tecnologia de câmeras no Maracanã para que ele possa analisar o jogo em tempo real e no vestiário com os jogadores no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Gente, vocês têm noção do quanto isso pode nos ajudar? Se chegar no vestiário e mostrar para os jogadores o posicionamento em determinada jogada que foi errado ou que foi certo para aquilo se repetir durante o jogo, isso pode mudar uma partida. Nós estamos falando de coisas de primeiro mundo. Ou seja, o técnico Paulo Souza está imbuído do sentimento de trazer todo o tipo de novidade tecnológica que possa apoiar o Flamengo nas tomadas de decisão durante o jogo. Quantas e quantas vezes a gente falou das tomadas de decisão errada de treinadores à beira do campo? Seja treinador do Flamengo, de seleção, de outros clubes, a gente sempre fala isso, né? Agora imagina se o treinador consegue ter uma tecnologia à sua disposição que permita com que ele ali em tempo real consiga tomar decisão amparada, certa, sem erro de leitura de jogo, ou com confirmação que a leitura de jogo dele está correta. Isso é sensacional. Eu venho da área de tecnologia e, por isso, eu apoio todo tipo de tecnologia que possa vir a ajudar a equipe do Flamengo. E o técnico Paulo Souza parece estar muito antenado nisso tudo e tenta trazer para o Flamengo todo tipo de tecnologia que possa o auxiliar. Eu sou completamente favorável a isso e queria saber se vocês também veem com bons olhos a entrada da tecnologia, inclusive em dia de jogos do Flamengo. Esse investimento vale a pena? Vocês acreditam nisso? Porque tem várias pessoas que não acreditam, que acham que isso é frescura, que acham que isso é bobagem. Por exemplo, o nosso vice-presidente de futebol, ele tem várias qualidades e tem também alguns defeitos. Entre eles, não acreditar num psicólogo, num coach, para fazer parte da comissão técnica do Flamengo. Enquanto eu acho importantíssimo. Veja o que está acontecendo com o Andréas Pereira. Sem um psicólogo, o Andréas Pereira vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir sobrepor a esses problemas que estão sendo apresentados a ele, que são por culpa dele próprio. Ele perdeu a bola na final da Libertadores, perdeu a bola no jogo contra os vice-reinos. Ele está causando problema e ele tem que aprender a lidar com isso. E um coach e um psicólogo, ou um psicólogo que também é coach, que são funções parecidas, mas são bem distintas, poderiam ajudar na cabeça do atleta para ele voltar mais forte, porque o Flamengo está decidido a pagar 10 milhões de euros no cara. Então tudo bem, a partir do momento que o Flamengo está disposto a isso, a gente tem que dar apoio e suporte para o jogador. A gente, que eu digo o clube, não basta só pagar 10 milhões, tem que dar suporte para o cara conseguir convencer a torcida que ele é o jogador ideal para estar ali, que o custo dele foi bem empregado e que ele vai nos ajudar bastante. A torcida tem que ser convencida. E o jogador e o clube tem que trabalhar para convencer a nossa torcida. E o nosso vice-presidente de futebol já deu declarações, inclusive, achando bobagem um psicólogo ou um coach. E hoje tem até uma matéria lá no UOL que explica a importância do psicólogo através do Andréas Pereira.
E a nossa diretoria segue achando que isso é bobagem. E se a diretoria acha que psicólogo é bobagem, tanto faz quanto fez, igual o Marcos Braz disse, já ganhamos com psicólogo como 2019, como já ganhamos sem psicólogo como foi em 2009. Aliás, se tem um psicólogo naquele time do Flamengo de 2009, acho que tinha goleiro que até hoje estava pegando aí em time profissional. Falta de um psicólogo talvez ali tenha sido diferencial para tomadas de decisão na vida de um goleiro, na vida de um centroavante que para mim poderia ter sido o melhor de todos os tempos e viu a carreira degringolar cedo demais com um talento absurdo. Então, talvez lá em 2009 nós tenhamos ganhado sim sem o psicólogo, mas talvez o psicólogo tivesse sido bem importante na vida de alguns atletas lá. O que vocês acham? Porque quem acha que o psicólogo não é importante, de repente pode achar também que essa questão da tecnologia não é importante. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, mais de 50 mil ingressos vendidos. Eu falo isso com meus olhos cheios de lágrimas, sabe por quê? Porque o jogo contra o Bangu nesse sábado, às 19h30 no Maracanã, não vale absolutamente nada. Mas o fato da torcida poder estar presente no Maracanã de novo faz com que o torcedor esteja nem aí pro adversário do Flamengo. Os caras querem ver o Flamengo de volta no Maracanã. É por isso que sempre vai ser difícil construir um estádio pro Flamengo, porque a torcida já vai no modo automático pro Maracanã. Os caras já fecham os olhos no sábado à tarde ou no domingo e já vão de olhos fechados pro Maracanã, já chegam lá automaticamente. É a casa do Flamengo de verdade, mesmo não pertencendo ao Flamengo. E eu tô com os olhos marejados porque certamente vamos ter ali 60 mil ou mais pessoas no Maraca num sábado que o jogo não vale absolutamente nada. O Flamengo já está na segunda colocação da Taça Guanabara, não vai mudar nem para cima nem para baixo. Se vencer, não vai ultrapassar o Fluminense, se perder, não vai ser ultrapassado pelo Botafogo. Aliás, o que pode acontecer é Botafogo e Vasco trocarem de posição. Hoje, Botafogo e Vasco têm 19 pontos, com o mesmo número de vitórias, e o Botafogo só está à frente dos viceínos por conta do segundo critério de desempate, que é o saldo de gols. O Botafogo tem 8 e os viceínos têm 5. Para ter uma troca entre os dois na terceira e na quarta colocação, seria preciso o Botafogo perder. Aí, o primeiro critério, que é o número de vitórias, caso o Vasco vença, o Vasco passaria a ter uma vitória a mais. Daí o confronto da semifinal mudaria. Deixaria de ser Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco, para ser Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas fora isso, nada vai ser alterado. Aliás, o Bangu nesse Campeonato Carioca perdeu por 2-0 para Vasco e Botafogo. Mas lá na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Bangu quase instala uma crise nas Laranjeiras, porque vence o Fluminense por 1-0. Então, nos 3 confrontos contra os ditos menos pequenos do Rio de Janeiro, o Bangu venceu o Fluminense por 1-0, perdeu para o Vasco por 2-0 e perdeu para o Botafogo por 2-0. Na última rodada, o Bangu tomou de 4-1 do Goodville City. Gente, o cara falou isso no grupo, eu não aguentei. Goodville City pro Boa Vista. Boa Vista deu 4-1 em cima do time do Bangu, que é uma equipe que está na antepenúltima colocação do Campeonato Carioca com 9 pontos. Está no 10º lugar o Bangu. 4 pontos à frente dos 2 últimos colocados do campeonato, que tem 5 pontos cada um. Ou seja, é uma equipe fragilíssima que já viveu tempos áureos no futebol nacional, mas que hoje não passa de uma equipe infinitamente inferior ao Flamengo, e é dia do Flamengo fazer bonito perante a sua torcida. Até porque qualquer coisa diferente disso, a gente sabe que no Maracanã, esse mesmo palco sagrado que faz com que o torcedor empurre a equipe do Flamengo, que faça com que o torcedor levante a equipe do Flamengo como nenhuma outra equipe no mundo consegue ter com a sua torcida, também faz com que o torcedor reclame. O torcedor do Maracanã é capaz de aplaudir e de vaiar no mesmo patamar. Depende do que a equipe estiver apresentando dentro de campo. Paulo Souza vai conhecer o palco maior do futebol mundial pela primeira vez com o seu torcedor
lá dentro lotando o estádio. E tomara que todas as decisões sejam corretas e tomara que o Flamengo faça uma grande apresentação para que a gente possa começar a ter certeza que o trabalho está no caminho certo, que o trabalho está começando a galgar degraus que vai nos levar lá na frente a disputar campeonatos como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão de igual para igual ou de maneira superior às outras equipes. Como eu disse, a Libertadores já está batendo na porta, gente. Dia 6 ou dia 7 do mês que vem, nós estamos estreando na maior competição continental. Quem aqui não quer ganhar a Libertadores? Eu quero ganhar a Libertadores. E a diretoria colocou lá que a gente precisa chegar na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e no mínimo no vice-campeonato brasileiro, para a nossa ordem financeira seguir naturalmente. Então, além da questão do torcedor querer, porque agora parece também que o torcedor querer chegar em final de Libertadores é pecado, né? A gente tem gente falando aí que a gente tem que se conformar com tudo, né? Ah, não, ganhou sabe? Ah, beleza, não pode criticar, não pode nada. Tem isso não. A gente critica porque a gente vislumbra coisas maiores. Campeonato Carioca é o menor torneio que existe. Pra mim, é torneio de pré-temporada. Tem que ganhar? Óbvio. Até porque tem um tetracampeonato aí e o Flamengo é muito superior aos demais. Mas é um torneiozinho preparatório para Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Então, as críticas que são feitas aqui no Campeonato Carioca, elas podem fazer com que o time tenha um rumo melhor na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, criticar construtivamente, sem violência, é necessário sim. Torcedor que critica é tão torcedor quanto o torcedor que comemora a vitória em cima de um Vasco que é eliminado pelo Juazeirense. O presidente do Juazeirense atravessou o campo todo de joelhos. Sabe o que o Mauro César falou? Que é um exagero. Que não precisava disso, porque eliminar o Vasco da Gama hoje não é nada de muito grandioso. Sabe por quê, gente? Porque aquele que um dia já foi um grande rival, vencedor de Libertadores, América e tudo mais, hoje é um time esfacelado, pequeno. E a gente tem que saber disso pra gente não se iludir. Quantas e quantas vezes eu vi o Flamengo campeão carioca curtindo vitórias em cima de Vasco, Fluminense, Botafogo, Resende, Goodwill City. Quantas vezes eu vi o Flamengo ganhando em cima desses caras e lutando contra o rebaixamento lá no Campeonato Brasileiro. Eu não me iludo mais. Curto as vitórias, óbvio, mas com um olhar crítico de quem passou mais de 30 anos da vida acreditando que no Campeonato Carioca sairia um time bom pro Brasileiro e pra Libertadores e não saía. Não se iludam com o que acontece no estadual. A gente tem que sempre estar críticos no estadual para a gente poder chegar bem na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Se a gente aplaude tudo e qualquer situação que acontece quando a gente ganha no sufoco dos viceínos, o que vai acontecer quando a gente pegar clubes como River Plate, Boca Juniors e outros tantos que são poderosíssimos aí na Libertadores? O olhar crítico é necessário e mostra a inteligência e evolução do torcedor rubro-negro, tá? Bom, enfim, há uma possibilidade de haver uma reviravolta com relação ao que aconteceu com o Banco Central e o Flamengo. Como vocês sabem, o Flamengo venceu aí e os 127 milhões de penhora caiu para 10 milhões e a gente está podendo contratar, correto? Aliás, eu até recomendo vocês que assistam o vídeo do Fla Nação VP que saiu um bocadinho mais tarde hoje, para vocês ficarem cientes de quais são os jogadores que o Flamengo está tentando e vislumbrando nesse momento, tá? O importante agora é vocês saberem que esse vislumbre e essas negociações só estão acontecendo porque o Flamengo responsavelmente travou as negociações para poder primeiro esperar o que vai acontecer com o Banco Central. Caiu a questão da penhora, o Flamengo deu o aval para voltarem a contratar. Mas tem um detalhe, o Banco Central vai recorrer dessa decisão que foi tomada no Tribunal Regional Federal. E há possibilidade ainda dos caras recorrerem no Superior Tribunal Federal, que é lá em Brasília. No Brasil tem sempre 3 instâncias para tudo. A da sua cidade, a da capital do seu estado e da capital federal, que é em Brasília. Então, se o Flamengo perder nessas últimas 2 instâncias, pode voltar a penhora no mesmo valor que estava em cima do Mengão Queridão. Agora, isso tudo pode ser tramitado e julgado ainda em março. Ou seja, pode ser que a gente entre em abril sem qualquer tipo de preocupação
com essa situação do Banco Central e da penhora do Flamengo. Mas que pode acontecer uma reviravolta em cima desse assunto ainda? Pode. Agora, o que o Flamengo tem que fazer? Vamos correr atrás dos reforços enquanto tá tudo liberado, porque daqui a pouquinho o Banco Central recorre e a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. E aí, pelo menos, a gente já deu ao técnico Paulo Souza aqueles reforços que ele gostaria de ter e que não são nada fáceis. De novo, recomendo que vocês assistam ao vídeo no Fla Nação VP que eu comento sobre os reforços e em que pé está a situação de cada um deles. Beleza, nação? Olha, gente, esse vídeo aqui foi um vídeo informativo e muito opinativo também, porque eu acho importante, até porque várias pessoas pedem para eu opinar também sobre as informações que eu dou. Agora, a principal opinião é a de vocês. Então comentem sobre cada um dos tópicos que eu coloquei aqui no vídeo para que a gente possa criar um debate aqui nos comentários e a gente consiga chegar a um entendimento sobre os vários assuntos que a gente tratou aqui. Valeu? Deixa o seu like, eu tô esperando vocês lá no nosso canal de cortes. Vocês estão fortalecendo muito o nosso canal de cortes. É mais um trabalho que a gente pegou para poder ajudar a nação rubro-negra que não tem condições de assistir a vídeos longos e eu tô contando com vocês de coração mesmo. Simbora, o vídeo tá acabando? Vamos lá no nosso canal de cortes, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e vamos se inscrever, vamos fortalecer, vamos mostrar que a nação rubro-negra é unida e uns ajudam os outros. Tô contando com vocês lá e eu quero ver uma chuva de inscrição no nosso canal de cortes. Tô desafiando porque eu sei que você é embutido da família VVP, até rimou. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.